Bem, indo para a correção desse exercício, né? O que a gente deve lembrar, né, desse exercício aí? Se eu tiver, né, vou redesenhar o circuito, né, aí para sempre facilitar esse estudo, né? Então eu tenho a tensão de entrada aqui. O resistor série, que é o que nós temos que achar. O diodo Zener. E temos uma resistência fixa. Então esse aí é o nosso trabalho, né? Algumas características aí eu vou pegar, porque esse cara, né, ele regula a tensão sobre a carga em 9,1 volt. 9,1 volt. Então cai sobre essa carga a tensão de 9,1 volt. Bem, nesse modelo aqui eu vou começar com iseminho. Então eu vou imaginar aqui passando sobre esse diodo a corrente de Zener mínima. E a corrente de Zener mínima, conforme nós já sabemos, é a corrente de 5,49 miliamperes. O que já vimos do exercício passado é que a corrente de Zener mínima trabalha com quem? Com a tensão de entrada mínima. Então Z mínimo trabalha com V mínimo. A gente até explicou por quê, né? Então a gente tem uma queda de um aumento de tensão aqui no circuito produzido pela fonte. VRPP, né? Quem vai ser VRPP? Lembrando que a tensão de Ripple, né? Nós temos a tensão de entrada mínima. Eu vou pôr a mínima. Tensão de entrada mínima, que é o VE, menos a tensão de Ripple de pico a pico, dividido por 2. Então a tensão de entrada mínima vai ser quem? VE, 30 volts, menos tensão de Ripple de pico a pico, é 4 por 2, então vai ser 30 menos 2. Então nós vamos ter aí 28 volts, tá certo? E quem vai ser a tensão? Isso é para tensão de entrada mínima. Quem vai ser a tensão de entrada máxima? Vai ser o VE mais tensão de Ripple de pico a pico por 2. Então a tensão de entrada máxima vai ser VE, que são 30 volts, mais 2 volts. Então nós vamos ter 32 volts. Então essa aqui é o nosso VE máximo. E aqui é o nosso VE mínimo, 28 e 32, né? O tensão de Ripple de pico a pico é 4 volts. Então esse desenho aqui eu vou ficar com ele para no final nós voltarmos. Só vou virar a página e continuarmos aí a resolução, né? Então nós temos que a tensão de entrada é uma tensão de entrada mínima, que conforme vimos é uma tensão de 28 volts, né? Esse valor aí mínimo, né, ele vai produzir, claro, uma corrente, tá certo? Então vamos ter uma corrente aqui passando por essa carga, e essa corrente vai chegar no nó. No nó, essa corrente aqui ela se divide em Zener mínimo e IRL.
aqui nós temos o nosso IRL, tá certo? Então, se eu tenho IZ, corrente de Zener mínimo, que corrente é essa? Vai ser a corrente da resistência série mínima. Sempre está em consonância. Zener mínimo e IRS mínimo. Para que nós tenhamos, né, esta corrente aí, IRS mínima, a resistência de série vai ser máxima. Tudo bem, pessoal? E nós vamos ter a queda de tensão aí, né? A queda de tensão sobre esse resistor. Então, sempre vamos trabalhar lá com a lei de Kirchhoff, né, pessoal? Trabalhar sempre com a lei de Kirchhoff para isso aí ficar totalmente entendido, né? Coloca aqui, se coloca a orientação das tensões, né? Eu coloco sempre em relação à fonte maior, aqui, essa malha. E aí temos esse conjunto aí, né? Tá certo? Então o que que nós vamos ter, né? Olha lá. De acordo com a lei de Kirchhoff, que já foi citado, né? V mínimo é positivo, menos tensão sobre a resistência série máxima, menos Vz. Tudo isso é igual a zero. O termo que queremos achar é esse. Colocou igual para cá, esse cara está negativo, vem para cá positivo, vai ficar VRS máximo. Aqui continua V mínimo menos Vz. Essa equação vira, né? Isso aqui vai ficar tensão de resistência série máxima é igual tensão de entrada mínima menos tensão Zener. Quem que é esse valor? Tensão sobre a resistência de série máxima, né? É isso aqui. É o resistor, né? Quem é o resistor? É o RS máximo, resistência de série máxima, vezes qual a corrente que passa sobre esse cara? Corrente da resistência de série mínima, esse valor aqui, né? A resistência é a resistência série máxima, né? Porque esse cara é o VRS máximo. Então essa queda de tensão é essa resistência RS máximo por essa corrente IRS mínimo igual tensão de entrada mínima menos tensão Zener. Nós queremos achar quem? A resistência de série máximo, né? Então a resistência de série máxima vai ser tensão de entrada mínima menos tensão Zener dividido por corrente da resistência de série mínima, né? Então dessa maneira aí a gente pode achar a resistência de série máxima. Mas para que finalizemos a equação, né? Vamos finalizar essa equação, né? Quem que é a resistência de série máxima? Vai ser tensão de entrada mínima menos
tensão Zener dividido por corrente da resistência de série mínima. Se olhar para o desenho, quem é essa corrente de resistência de série mínima? Olha lá. A corrente de resistência de série mínima, na hora que ela chega nesse nó, ela se divide. Então, ela se divide em IZ mínima e RL, né? Hora que IZ mínima e RL se juntam, elas formam de novo corrente da resistência de série mínima. Então esse cara, ele é formado por quem? IZ mínimo mais IRL. Então, no lugar desse cara, agora eu coloco, né? Quem? IZ mínimo, que é esse cara, mais IRL, que é esse cara aqui, né? Pronto, agora eu já tenho a equação para achar a resistência de série máxima. E os valores aqui já me permitem fazer isso, né? Só aqui que não, né? Eu preciso ter o valor dessa corrente, né? Esse resistor, eu chutei ele para um valor de 560 ohm. Então esse cara é 560 ohm, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão que cai sobre ele, né? Que são 9,1 volts dividido por 560 ohm. Eu vou ter aí uma corrente que passa esse RL aqui. Essa corrente aqui é 16,25 miliamperes. 16,25 miliamperes. Agora eu tenho o valor ali, né? Então, resistência de série máxima. Vamos achar lá a nossa resistência de série máxima. Tensão de entrada mínima é o 28 volts. 28 volts menos tensão Zener 9,1 volts dividido IZ mínimo. IZ mínimo, né? Nós já tínhamos calculado aqui, IZ mínimo 5,49 miliamperes mais IRL 16,25 miliamperes, tá certo? Então, o que nós temos aí? Temos o 28 menos o 9,1 dá 18,9 dividido por 5,49 mais 16,25, nós vamos ter 21,74 miliamperes. Agora ficou fácil, né? Nós acharmos a nossa resistência de série máxima. Então vai ser o 18,9 dividido por 21,75 expoente a menos 3. Então nós vamos ter aí um resistor calculado de 868,96 ohm. Então desta maneira nós determinamos o resistor de série máximo. Ok, pessoal? Agora vamos fazer o mesmo trabalho, né? Para que achemos a resistência de série mínima. Tá certo?
voltando essa página, né? E redesenhando o circuito. Então vou redesenhar o circuito para que todos os pontos sejam tratados da melhor maneira possível, né? Bem, no caso anterior, né, o que nós trabalhamos? No caso anterior, nós trabalhamos com a corrente de Zener mínima, né? Agora nós vamos trabalhar com a corrente de Zener máxima, que é 54,94 mA. Então vamos imaginar estar passando sobre esse diodo Zener aqui a sua corrente de Zener máxima, né? O M maiúsculo de máximo, que é o valor de 54,94 miliamperes. Então, neste caso agora a gente vai trabalhar com Zener máximo, que tem esse valor aí que calculamos, né? Sobre a carga, né, que é um resistor de 560 ohm, né? Esse valor aqui é 560 ohm. Já foi feito o cálculo da corrente, né? Tá caindo aí por causa do diodo Zener, que estabiliza a tensão em 9,5